A gente até discute com a IA. Isso. Gente, falar com especialista em narrativa é só conhecimento, né? Só aprendizado. Então, Gida, você trabalha com conteúdos que viralizam, né? Sim. Até por ser especialista em narrativa, você consegue atingir o ponto, né? O que os pais e professores ainda não entenderam sobre o que prende a atenção dos jovens hoje? Eu trabalho muito nas minhas estruturas de narrativa. É uma estrutura de narrativa que a gente chama de media res, né? Que ela tem sempre o ponto mais alto do vídeo ali, o clímax no início, né? Então a gente sempre traz um início ali bombástico, um matador. Mas a gente tem também uma noção de inconsciente coletivo que a gente chama de arquétipo. Porque eu estou falando disso para poder trazer isso para a sua área, né? O professor hoje, se ele não tiver um arquétipo ali, por exemplo, do cidadão comum, né? O que é o arquétipo do cidadão comum? Ele faz o que determinado grupo de pessoas fazem para ser aceito por ele. Se não entender a linguagem do garoto hoje, se não entender a linguagem do jovem, a linguagem do pai, ele não vai conseguir entregar esse conteúdo. A gente está numa geração dopaminérgica de conteúdos muito rápido, né? A gente está ali no auto play home ali do YouTube passando um vídeo, né? Agora ele não precisa nem mais clicar. Quando você passa ali, o áudio já liga automático e você vê o que está falando. Se naqueles primeiros 30 segundos ali você não tiver uma frase matadora do que ele vai encontrar naquele vídeo, ele vai pular o vídeo. Então esse início, essa estrutura de narrativa é fundamental para você ter as duas principais métricas que a gente analisa na hora de entregar um vídeo, que é a taxa de clique, que tem a ver com a capa, com o título da capa e o título do vídeo, que faz com que essa pessoa clique dentro do vídeo. Quando ela clica é a retenção. Todas as redes sociais hoje, elas valorizam mais o tempo de tela. Quanto tempo você tem essa pessoa presa ali no teu vídeo. Se você tiver um tempo muito bom, a rede social entende que aquilo ali é um conteúdo relevante, ela começa a entregar aquilo. Então não adianta você chegar, gravar um vídeo e sair falando do jeito que você fala na sala de aula. Não vai virar. Né? Eu tenho pastores que eu produzo aqui, que eles no começo achavam que isso aqui era um culto. Ele queria fazer igual ele fazia na igreja. Ele queria abrir o culto, ele queria orar, ele queria falar dízimo oferta, tal, para depois ele trazer a palavra. Eu falei, não, começa na palavra. Acabou já, né? Já começa ali na dor da pessoa que vai assistir esse vídeo. Então, cara, se você hoje está passando por isso, se você está em depressão, se você tá com crise de ansiedade, está com crise de pânico, fica nesse vídeo aqui que hoje eu vou fazer uma oração que pode mudar a tua vida. Pronto, já aprendeu. Acabou. Se essa pessoa está nessa situação, ela vai ficar. Ela encontrou ajuda. E o mesmo, então, com os alunos, no caso, com os filhos, professores, né? Pais e professores. Pô, você não consegue passar no Enem, já tentou 2 provas e não tá conseguindo ultrapassar essa prova e não sabe o que é, acha que o problema é você, sabe que isso pode ser um problema da sua saúde mental. Isso pode ser um problema psicológico, isso pode ser um problema, tem a ver até com a tua família, com teus pais. Fica nesse vídeo que hoje eu vou te dar uma dica que pode mudar e te ensinar a passar no Enem. Entendeu? Eu tenho como referência, até um cara que eu gosto muito, eu quero um dia que vocês tragam ele aqui, que é o professor Sacramento. Sacramento de convite feito. Aguardamos você aqui. Sacramento, você tem que vir, professor Sacramento. É um cara muito legal, porque assim, ele entra na linguagem. Ele faz a música, ele faz o rap, ele se veste, ele entra no arquétipo do cidadão comum. O aluno olha e fala, cara, esse cara é igual a mim. Isso aí, Se vou conseguir. Né? Então, um dos pilares, na época eu tive uma experiência com Deus muito forte, foi encontrar um pastor que fazia jiu-jitsu e surfava igual a mim. Foi uma identificação. O cara ministrou para mim a palavra de Deus em cima de um tatame. Se me chamasse para entrar na igreja, eu não entrava. Me chamaram para dar um treino de jiu-jitsu. Você foi. Aí eu fui, cheguei lá, pregaram a palavra, caí de joelho, aceitei Jesus. Eu falei, cara... Nossa, que lindo. Então, esse arquétipo coletivo, esse inconsciente coletivo, a forma com que você vai falar tem tudo a ver. Então, você está falando para jovem, 18 a 20 anos, não adianta você trazer uma linguagem de mais 40. Não adianta, você tem que falar a linguagem dele. Você tem que botar o bonezinho de lado ali e falar, hoje a aula é sobre aquela baladinha que tu tá indo lá, que eu sei que vai fazer uma arruaça aí na tua vida e vou te falar o quanto é prejudicial para você. E você tem que estar ali entendendo de algoritmo, entendendo de construção de narrativa e como você entrega isso para os nossos jovens. E pelo que eu percebo, isso é para a vida, né? Para todas as profissões daqui para frente. Todas, não é isso? Todas, não é isso? Todas. Quando você começa a entender essa linguagem da construção de narrativa, né? Quando você começa a entender o que o algoritmo quer, quando você começa a entender o que a sua audiência quer ouvir, você começa
a ter essa linguagem em todas as suas áreas. É um Na sua advogado sala de aula, com o seu cliente. entendeu? Na sua é. palestra, na sua consultoria, com o seu filho. É você querer, você tem que Entrar conhecer dentro o outro dele, e né? entrar, viajar junto com ele ali. Se você for estudar um pouco mais sobre escrita criativa, se você for estudar um pouco mais sobre construção de narrativa, tem gente se especializando nisso para usar isso para o mal. Equipe de marketing digital usa todos os dias PNL, programação neurolinguística, gatilhos mentais, uma série de arquétipo de jornada do herói. O jornada do herói até tá meio um pouco defasado nessa parada, mas são um monte de técnicas com o único objetivo, fazer você comprar o produto deles. Isso. Por que eu não posso vender a minha ideia, o meu princípio, meus valores com essas técnicas? Porque eu não posso vender para a minha audiência, para o meu aluno, para o meu filho, que essa ideia é uma ideia boa para ele, esse princípio é um princípio bom para ele. Será que eu tenho que ser tão duro o suficiente, ainda ter aquela linguagem antiga que ele não vai aceitar mais? E aí chega o influencer, que não tem nada para agregar na vida do meu filho, tá falando a linguagem dele, ensinando um monte de besteira. Aqueles Entendeu? joguinhos, né? Aí eles vão. Jogo de aposta eu sempre fui contra. Isso está destruindo a nossa nação. Famílias destruídas, pais viciados, tirando a comida do prato, o dinheiro que bota a comida na mesa para enfiar em casa de aposta por promessas de grandes influências. Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que o influenciador que faz isso, ele tem uma grande responsabilidade. Porque a imprensa hoje não divulga, mas pessoas que chegam num ponto de vício, a ponto de perder tudo, o primeiro pensamento dela é de acabar com a própria vida. Exatamente. E os números cresceram absurdamente. Que não pode ser divulgado. Então aquele sangue daquela pessoa vai ser cobrado daquele influencer que divulgou aquele joguinho. Não compensa. Você que é influencer hoje, você acha que precisa do dinheiro para crescer na rede social e está usando esse dinheiro como alavanca para os seus conteúdos, saiba que esse dinheiro vai sair muito caro para você. Muito caro. Eu sou totalmente contra isso. Eu repudio veementemente qualquer influência que usa da confiança da sua audiência para destruir ela. Eu não posso chegar aqui para minha audiência hoje e divulgar um produto que eu não acredito. Eu teria sido muito, como que eu falo, desleal com a minha audiência. Falta de ética, né? A pessoa que fez eu crescer na internet, que curtiu o meu vídeo, que comentou e acredita no que eu falo. É isso aí. E eu vou vender uma mentira como se fosse verdade, esse cara, para mim, ele já perdeu toda a credibilidade. Então, todo influenciador que você vê divulgando casa de aposta, ele está mais preocupado com o dinheiro e com a situação financeira dele que com a vida de quem está assistindo os seus vídeos. E eu tenho uma frase que eu repito muito aqui para todos os meus clientes. Eu posso te ensinar a viralizar, eu posso te ensinar a crescer na internet, eu posso te ensinar o que for, a ganhar dinheiro, transformar seu podcast numa máquina de fazer dinheiro, mas se seu conteúdo não transformar vidas, para mim não tem sentido nenhum. Então esse é o propósito disso daqui. Esse é o propósito da gente estar sentado aqui hoje fazendo conteúdo para pais e professores. Alertando, né? E a gente tem que ficar bem atento mesmo, porque no mercado de trabalho, a mulher indo para o mercado de trabalho, os pais, para poderem comprar, se sustentar, né, eles acabam chegando às vezes em casa e deixando seus filhos lá na internet para ter, às vezes, que fazer a comida ou coisa assim. E isso acaba tendo um excesso de estímulo, né? Os adolescentes, as crianças acabam ficando com excesso de estímulo nas redes e a gente tem que ter cuidado com quem a gente vai seguir.